Leão, meus seres féricos, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle e você tá no canal A Voz de Avalon, semanalmente vídeos para todos os signos. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a presença de cada um que tá aqui, a quem tá vindo lá através do Flávio Tarô. Eita! Ser humano incrível, maravilhoso, fora da casinha ele, né, doidão. Amo, porque eu também sou uma libriana com uma energia muito doida, mas ele tem leituras ali completamente espirituais, profundas ali, sabe? Muito bacana. Então, assim, muito obrigada a quem já começa colocando um coraçãozinho, joia, uma mão junta, já coloca qualquer comentário, já para interagir, porque vocês estão fazendo a diferença aqui. Tô gostando de ver a nossa comunidade leonina crescendo. Leonina. Tem pessoas que eu falei errado, ó. Falando sério, gente, muito obrigada por tudo, tá? Sejam bem-vindos, agradeço a presença de cada um. Então, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, hype. Toda forma de interação é válida e bem-vinda, desde que seja respeitosa, obviamente. Recadinhos. Faço leitura particular, tem meu número na descrição para você mandar mensagem, agendar sua leitura, agenda de maio aberta, quer entender ali a sua previsão mensal, amorosa, espiritual, financeira, manda mensagem para mim para agendar. Tem também o atendimento da Milene, que é a minha amiga que cuida ali das minhas energias, e ela trabalha com apometria, divórcio energético, mesa radiônica, entre outros tratamentos. O número dela tá mais abaixo do meu. E eu criei um e-book muito focado em empoderamento feminino. Logo assim que você vai na descrição do vídeo, já tá o link ali bem no começão, para não ficar difícil, tá? R$29,90, não paga nenhum combo do Big Mac, são quase 30 páginas ali que eu criei com a ajuda das deusas, com muito amor e carinho para vocês, tá? Já peguei o Oga, tirei as energias para quem tá solteiro, em relacionamento financeiro e energia geral, e veio o Rush aqui. Mas Rush não tá me vindo no sentido padrão da letrogâmica de raiva, não. Tá me vindo como impulso, acompanhado de on. Sabe aquele impulso de começar? Quer saber? Vou fazer e vou manter o foco e a determinação naquilo que eu quero. Então, sei lá, para quem quer começar um trabalho, atividade física, um curso, alguma coisa, eu sinto que dá esse começar e que se mantenha ali focado até conseguir realizar o que quer. E isso é muito bom, porque às vezes a gente só precisa daquela energia para começar. Uma vez que a gente começa, meus amores, a gente fica imparável. Tá bom? Esse aqui é o tarô das bruxas, da bruxa ali, maravilhosa. Leão, boa sorte. Solteiros de leão, por favor. Bur tá aqui. Eita. 8 de ouros. Muito bom. Ui. Eita. Pendurado. Estrela no fundo de deck. Quando somamos um ano de vida nas nossas vidas subtrai, e é um ano a menos para viver. Morte. 4 de espadas. Cara, aqui tá batendo muito com o que eu trouxe anteriormente. A morte aqui, que é energia de escorpião, ela traz um marco na vida de algumas pessoas aqui, no sentido de que, assim, eu não posso deixar ser levado pela vida do jeito que, sei lá, que a vida tá me levando, e eu ficar parado, estagnado, esperando a vida acontecer, né? E Leão é um signo de fogo, é um signo que tem essa força interior. Eu tenho Sol em Libra, eu sou libriana, mas é na casa 5 e é na casa de vocês. Então tem essa coisa de brilho, magnetismo, né? E vocês carregam isso muito forte, naturalmente sendo do signo. Só que eu tô vendo algumas pessoas aqui apagadinhas. Pois vamos mudar isso agora, tá? Eu sinto que algumas pessoas, após um período de reflexão, o 4 de espadas também me fala muito de um período meditativo. Meditei, refleti e entendi um ponto aqui importante e necessário, né? A gente recebe aqui um certo insight sobre mudanças de ação,
né? Se eu bato na mesma tecla, eu sempre vou ouvir o mesmo som. Só que assim, se essa não é a vida que eu quero, não vai ficar assim. Eu vou mudar. Dur traz uma vida aonde se agarra a um propósito, tá? Aonde se busca segurança. Eu quero uma vida onde eu me sinta seguro, segura. Isso é importantíssimo, tá, Leão? Traz uma coisa de. Quando eu falo resistência, é resistir no sentido de que eu não posso ceder à pressão da vida. Eu sou uma pessoa forte, resistente e resiliente. E a partir disso, no momento de meditação, de receber ali ideias, insights da espiritualidade, a inspiração para agir diferente. E aperfeiçoar o que eu já tenho de bom. Então, aqui, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa boa, talentosa, em jogar tarô, mas eu deixei parado ali, não tô muito afim. E aí você recebe um insight de que não adianta eu ficar tentando resistir contra isso. Se algo que é bom e me traz um pouquinho de missão espiritual, me traz uma certa persistência e continuidade. Doideira, né? O louco. 9 de espadas. Então, aqui, ó, 5 de ouros. Eita cacete. Não é com vocês não, tá, gente? É só uma força de expressão. Às vezes vocês vão ver que eu vou soltar um adjetivo, às vezes um palavrão, mas é só expressão, tá? Gente, aqui, quando eu tenho 5 de ouros e 9 de espadas, eu sinto que algumas pessoas poderiam estar muito perdidas de si. E ok, tá tudo bem quando isso acontece. Despertar espiritualmente dói, não é pouco não. A gente muitas vezes se perde para se encontrar. Muitas vezes a gente chega no nosso limite. Muita gente romantiza despertar espiritual aqui, ó. A gente toma muito na tarraqueta, se é o que vocês me entendem. A gente sofre. É um processo sofrido, gente, muitas vezes. A gente acha que não vai aguentar. Existe um desestruturar de si, é um processo aqui da morte, é um marco mesmo, é uma ruptura. Quando você medita e você chega numa conclusão. Então, aqui é um momento de isolamento, um pouco, de meditação, reflexão, porque esse tipo de ação, ele gera o seu encontro com você. E daquilo que você busca dentro de si para se encontrar e agir. Mas eu quero saber se o fulano gosta de mim, vai ficar comigo. Mas se eu não estiver inteiro, se eu não estiver bem, desconstruído, nada vai adiantar eu saber se fulano, ciclano vai ficar. Ou vai vir, se vai vir um amor. Eu preciso estar bem inteiro. É a mesma coisa da nossa casa. Não adianta eu querer saber se o ator de Dexter vai vir me visitar. Pô, tem que limpar a casa para receber ele. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Entonces, amores de minha vida, eu preciso encontrar a minha força. E, às vezes, a gente encontra a nossa força nos piores momentos. Se vocês chegarem num ponto aqui de refletir, meditar, e, cara, me deu uma vontade de chorar imensa, imensa, imensa. Chora, solta, libera, 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 mas libera com vontade, libera com força. No momento em que você libera, é onde você se sente renovado para partir para a próxima jornada, o louco. É onde você recebe as bênçãos da espiritualidade, quando você meio que se limpa, quando você se perde, você se encontra. E você consegue persistir, continuar o seu caminho aqui com a sua missão, com o seu propósito. Tá? Uma pessoa em específico
Tá me falando aqui sobre dúvida em seguir ou não um caminho sacerdotal, um caminho de sacerdócio. E no momento em que a gente, ou essa pessoa mais tem dúvida, é que no momento em que essa pessoa ela quer entrar, parece que o mundo chama. E aí vai precisar entender o que alguém aqui precisa renunciar para seguir esse propósito espiritual, tá? Tanto que tem aqui, ó, as pessoas ajoelhadas orando aqui com o druida, tá? É preciso ser muito forte para resistir à tentação. Relacionamento para leão, por favor. Voou o sol aqui. Caraca, gostei. Que cara, ó. Luz com Ebad aqui. E o sol, aqui a gente tem o solar nas 3 cartas. Temos a deusa Bridget. Luz também está associado com o Sunny, né? Existe uma referência solar aqui também nessa carta. Mais uma, por favor. 5 de copas. Rainha de ouros no fundo de deck, energia de touro, virgem e capricórnio. 4 de ouros, amores de minha vida. Existe uma pessoa que, se pudesse, protegeria você do mundo, assim, sabe? No sentido bom. Rainha de ouro sendo mãe, sendo vó, sendo uma figura ancestral. Ela traz um princípio de proteção, ó. Eita, preula. 4 de ouros, roda do destino, que é a roda da fortuna. 2 de espadas e guerreiro de copas, que eu sinto que é você. Você pode ter câncer, escorpião ou peixes no mapa. Se não tiver, não tem problema. Tá? Eu esperei o sol se pôr mais uma vez. É uma proteção invisível, tá? É uma proteção invisível. E eu sinto que aqui, de forma muito sutil, existe uma guiança espiritual dessa figura. Eu sinto que é familiar, tá? Para que você, de forma intuitiva, faça escolhas melhores. Isso funciona. Que eu encontro a certeza. Roda da Fortuna, ela traz uma reviravolta positiva e ela traz um mexer nos mecanismos do destino. Entenda, ela não está mudando o seu destino totalmente, mas ela traz, com certas proteções, uma certa influência, uma conexão com você. Cavaleiro de Copas, naipe de copas, tem muita conexão intuitiva. Pode ser que você, Leão, tenha uma facilidade muito grande de acessar o campo espiritual. Mas muito mesmo. Tá? Então tem aqui uma coisa de que você recebe, por exemplo, alguma mensagem do tipo: ah, não toma essa decisão não, vai por outro caminho, um insight. Aí você: ah, eu acho que eu não quero mais isso não, eu acho que eu vou fazer outra coisa. Proteção espiritual. Para alguns, é proteção angelical, tá? Arcanjo Gabriel. Mesmo que aqui seja uma rainha, não precisa necessariamente ser mulher. Que alguém maior te prometeu pra mim. E aí, no momento em que há essa proteção, evita decisões aonde você pode se arrepender. Traz um parâmetro evitativo aqui, tá? Eu esperei. E assim, como a gente sabe que... A gente sabe como se vocês soubessem, né? Mas vocês vão saber agora. Ebad é uma letra ogâmica, né? Ogan, oráculo celta. Que remete muito à porta estreita. Então, os melhores caminhos, Leão, nem sempre são os caminhos mais fáceis, tá?
Mas você é orientado, guiado espiritualmente para decisões aonde a sua vida prospera. Então, algumas pessoas podem receber orientações. Aqui eu vou dar um exemplo. Não tem cartas aqui falando disso, mas o meu intuitivo avisa. Algumas amizades que não contribuem para você prosperar. Aí aquela pessoa é muito negativa, aquela pessoa só reclama, aquela pessoa, ela tenta levar você para o mau caminho. Vocês que são pais e mães aqui, e, e alguém orienta você a falar com o seu filho sobre algumas amizades. Essa orientação, ao invés de ser para mim, pode ser para minha pessoa, pode ser para filho, para neto? Pode. Pode sim, tá? Acontece. E aí você recebe essa orientação e vai lá, orienta seu filho, sua filha. E aqui, de novo, não é uma comunicação espiritual de forma muito direta, não. Essa espiritualidade, Rainha de Ouros é muito discreta, tá, gente? Por mais que ela esteja linda, exuberante, maravilhosa, pisando no ouro, a rainha é mais discreta que o Rei de Ouros. A gente brinca na nossa comunidade que o Rei de Ouros é o velho da lancha e é o Sugar Daddy. Ele é assim, ó. Rainha de Ouros, ela é mais assim. Então, tudo que ela faz aqui para ajudar alguém é sutil, porém com grandes resultados, tá? Então, ela traz ali pequenos insights, aí no momento que você muda a decisão, cara, prosperidade no talo. Luz fala de prosperidade, de bênçãos, de resposta, de energia. Algumas pessoas estão sendo orientadas aqui, gente, a fazer um check-up de saúde, tá? Ai, Mito, vai descobrir doença? Não, preventivo. Preventivo. Eu não dou diagnóstico em leituras, tá, gente? É crime, não pode. Bora para financeiro profissional para Leão, por favor. Enamorados, energia de Gêmeos. Uf, mais uma. Às vezes eu faço sonoplastia, tá, gente, nas leituras. E para quem tá reparando que não tem música, eu resolvi tirar e deixar só no meu fone. Eu sempre gostei de música e eu tenho autismo com hiperfoco, para quem não sabe, tá? E aí a última música que eu usava no canal foi uma que eu mesma criei, né? Criei uma musiquinha de 30 segundos ali, celta, né? Tranquilinha, calma. E uma pessoa foi tão mal educada num outro vídeo de um outro signo, falando que, nossa, que música de baixa vibração. Sendo que, cara, era uma musiquinha tranquila, uma musiquinha celta. Eu fiquei tão triste, tão magoada, porque eu fiz com tanto carinho. Aí eu falei, quer saber? Vou deixar no meu fone, aí fica o silêncio, tá tudo bem. Enamorados, Rainha de Copas, Neon, 10 de paus aqui. Amores da minha vida. Na questão financeira profissional, será que vocês, por amar o que fazem, não estão fazendo em excesso? 4 de copas. O resultado, ele não é tão bom, não, tá? 6 de espadas, falei? Assim, não é tão bom no sentido da exaustão em si que o 10 de paus traz. Ó, morte. E rainha de paus que eu já vi aqui, vou pegar. O resultado do resultado é bom. Hein? Bora lá. 6 de espadas, como eu falei, tá aqui. A outra carta que tava lá tava virada ao contrário. Quando eu tenho Neon é uma carta que remete muito à comunidade, a números de pessoas, tá bom? E grupos, enfim. Caso você trabalhe com mais pessoas, eu sinto que você, por exemplo, sendo uma pessoa gente boa, que tem carinho pelas pessoas ali do trabalho, ou pelo seu próprio trabalho, não precisa ser pelas pessoas. Sabe quando a gente gosta do que faz e a gente confunde gostar do que faz com se matar de trabalhar? Você que é autônomo também, tá? Amar o seu trabalho não significa que você precise ceder e ter que fazer tudo. Não precisa.
Aqui de uma forma muito sutil, porque não tem cartas explícitas de pessoas ali te explorando, sutilmente tem, tá? Sutilmente tem. E aí, me traz uma coisa da gente acabar trazendo essas escolhas e elas não serem tão positivas pra gente no sentido de se matar de trabalhar porque gosta, não quero desagradar fulano, pô, gosto tanto de fulano. E eu falo até por mim mesmo, não tendo leão no mapa, eu tenho um sol na casa de vocês e amo o que eu faço. Mas eu estabeleci regras. Dias certos para atender, dias certos para gravar. Uma porque eu tenho autismo, outra porque eu tenho TDAH. E a minha exaustão mental, ela é mais agravante, né, do que da maioria das pessoas, infelizmente. E tinha pessoas que queriam atendimento meia-noite, 10 da noite, eu sentada aqui na mesa 10 da noite atendendo, porque fulano ficou desesperado, porque sei lá. Sabe, de gente que quer ser atendido domingo, 11 da noite, e eu passando mal e com hemorragia. E se aí eu explico que eu tô com hemorragia, a pessoa fala que eu não sou profissional. Isso faz tempo, tá, gente? Aí eu, como uma boa libriana com Iares, eu falei pra pessoa, ó, tô devolvendo o seu dinheiro e eu não atendo mais você. Porque se tem uma coisa que eu sei ser, é profissional. Mas isso significa que eu tenho que impor limites também. E quando vocês entendem que o resultado disso, que é o primeiro resultado, não é tão bom, eu sinto que o que vocês recebem em troca do seu excesso de dedicação é ingratidão. É pessoas que não valorizam o seu trabalho, o seu esforço, tá? 4 de copas. Nunca nada tá bom pra alguém aqui. Nunca nada tá bom. Aí você chega e fala assim: ah, meu, na moral, quer saber? Não, 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 não. É tipo isso. Não, 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 não. Eu vou começar a impor limites aqui nessa empresa, nesses clientes. 6 de espadas. Eu sinto que vocês acabam rompendo contratos com pessoas, afastando as pessoas de você, saindo do emprego. Não é para todo mundo, tá, gente? A gente sabe que a leitura é coletiva. Esse afastamento do 6 de espadas, ele pode ser, inclusive, simbólico. Ele não precisa ser literal. Você pode permanecer no seu emprego, mas ainda falar, olha, eu não vou mais aceitar tal tipo de ação. Então, assim, tá? Algumas pessoas, ó, vou buscar um outro trabalho, vou buscar um outro rumo, algo que faça mais sentido para mim, não importa. Mas eu vejo vocês buscando, primeiro de tudo, eu, em primeiro lugar. Cara, a rainha de paus, que é a energia de Áries, Leão, Sagitário, sendo homem ou mulher, é a pessoa que se impõe. E não aceita, não abaixa a cabeça. Gente, você não vai ver uma rainha de paus abaixando a cabeça. Nem se ela estiver errada. Quanto mais se ela estiver certa. Ah, não vai. Não vai. E eu vejo que você vai desagradar muita gente. Você vai. Quer saber quem realmente gosta de você ou quem não gosta no seu trabalho ou dos seus clientes, por mais fiel que eles sejam? Começa a impor limite. E aí você vai ver. As pessoas, às vezes, não gostam de nós. Elas gostam do que nós podemos proporcionar para elas. Entendeu? E eu vejo que você... Não, 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 não. É bem assim, ó. Não. Começa a falar não, que você vai entender. Aconteceu comigo, tá? Eu perdi muito cliente porque eu parei de ceder. Mas não adiantava eu atender consulente 10 da noite numa emergência louca, absurda, nem cobrando taxa de emergência, e eu adoecer no outro dia, porque a energia da pessoa estava muito pesada e eu estava ali cedendo. Doideira, cara, doideira. Energia geral, eita que já voou uma. Voou a feiticeira. Esse tarô aqui, ele tem 2 arcanos maiores a mais, a feiticeira e a ancestralidade. E aí eu uso, mesmo não sendo o ideal, tá, gente? O padrão são 78 cartas, tá? Geral para leão, por favor. Eita! As de espadas. Gente, para algumas pessoas aqui, tem vitória judicial
é liberado através de magia, tá? As de espadas, que é um as de justiça, ó, hierofante. 9 de copas. O mago. Rei de paus. Rei de ouros. Caceta! Aqui não vai ressoar para todo mundo, mas tem uma vitória judicial que estava arrastada, estava demorada. O diabo também fala de ganho material, tá? E assim, amores, o que eu tô percebendo aqui? Essa situação judicial, ela estava, entre aspas, né? Amarrada, demorando. Sabe quando aquele juiz, aquele advogado, aquele promotor lá enrola de propósito? Alguém que tá na causa está fazendo de propósito para enrolar. E aí, no momento que alguém aqui faz algum pedido mágico, enfim, alguém pode aqui haver troca de advogado para algumas pessoas, tá? O Rei de Ouros no fundo de deck, ele me traz uma pessoa que está atualmente atuando em sentenças aqui, em causas judiciais de pessoas, mas é uma pessoa interesseira e é uma pessoa enrolona, tá? Existe algumas pessoas aqui que estão dando honorário para advogado e que essa pessoa ela não está trabalhando honestamente. Rei de Ouros é muito interesseiro. Muito interesseiro. Aí, se vocês trocam de advogado, gente, Rei de Paus, ele põe o pau na mesa. Não tem conversa. A resolução dessa causa, que demoraria aí para alguns pelo menos 1 ano e meio para 2 anos, ela resolve no mesmo semestre, tá? Troquei de advogado em julho, entre julho a dezembro. Troquei agora. Dá um prazo aí de alguns meses, tá? Vocês têm que aprender a ser mais espertos, não que vocês não sejam, mas essa pessoa ela é gananciosa. Or, não fala só de ganho judicial, de ganho de dinheiro, mas traz alguém que quer lucrar em cima de você. E mesmo que haja vitória, meus amores, é igual pedreiro que ganha por diária. Se alguém tiver aqui. E aquele pedreiro que poderia concluir a obra em uma semana, ele arrasta para um mês para poder ganhar por dia. Entenderam o que eu quero dizer? Então aqui, vocês estão agindo com alguém desonesto. E aí o ideal é trocar de advogado e usar uma pitada ali de magia para liberação financeira, acender uma vela, pedir para anjo da guarda. Para alguns, tem algum cigano que ajuda, tá? Uma vela verde ou amarela. Eu ensinei isso outro dia em algum outro vídeo. E aí você põe 7 folhas de louro, põe algumas moedas, acende e oferece para algum cigano. Sabe quem é o cigano? Não, porque eu não trabalho com essa energia. Mas ofereça. Aqui no Hierofante, como ele é uma pessoa que lida com documentos, burocracia, e o juiz em si, alguém traz uma coisa mais a nível de resolver o problema. Isso incentiva, tá? A vitória. Bora para a mensagem final com magia de Avalon. Mensagem final para Leão, por favor. Escrita do seu leme. Pequenos passos até encontrar o que essa alma sente fome. Cut away dense energy that holds you back from your goals. Corte, elimine energias densas que te mantêm preso nos seus objetivos, que te mantém estagnado em relação a eles, tá? Trust in the process of divine timing. Confie no processo do tempo divino. Tudo que for negativo tá te segurando e te mantendo longe dos seus objetivos. Então, corta. Eu falei disso na leitura, não com essas palavras, tá? Aí temos aqui a ilha de Avalon, longe lá do mundo, né? The path isn't always a straight line. Então, o caminho nem sempre é uma linha reta. E, gente, não é. You come back to things that you thought you understood and see deeper truths. Então, aqui, o caminho nem sempre é uma linha reta. Você volta para situações ou coisas, né, que você achou que tinha entendido e acessa as verdades mais profundas.
Até que se aprenda a lição verdadeiramente, Leão, parece que a vida coloca a gente de novo naquela situação para ver se a gente aprendeu. E aí a gente lida com outras situações, com outras verdades que a gente acessa. É normal, tá bom? Leão, por hoje é isso. Até a próxima. Beijo, beijo.